Bom dia! Vamos bater um papo para falar sobre como liderar pessoas difíceis? Deixa eu conferir se está tudo certinho aqui. Tá sim. Vamos lá. Esse é um assunto que atormenta muito o líder por aí, né? Como é que faz para lidar com aquela turma que te questiona, a turma mais difícil de se lidar, a turma que te coloca contra a parede, as questionadoras, as pessoas mais reclamonas. Bom, e aí? Como é que você lida com elas? Muito líder tem dificuldade, principalmente os mais novos, né? Que assumem ali o desafio, pegam uma equipe nova. Principalmente se a equipe já estava mandando bem antes, né? Ele entra numa equipe que estava mandando bem e aí tenta mudar as coisas, a galera questiona ele e é aquela dificuldade toda, né? E aí, como é que você faz para liderar essa turma? Como é que você faz para conduzir uma equipe onde tem pessoas talvez mais resistentes, pessoas que te dão mais trabalho, que a gente chama aí de pessoas difíceis, né? Manda embora? Mantém? Como é que você faz para conduzir? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Dá um contexto primeiro, né? Por que, por mais que pareça óbvio, mas por que é importante você aprender a liderar pessoas difíceis? Cara, as pessoas são muito diferentes, né? E sempre vão ter pessoas com perfis muito diferentes. Tem uma pessoa que ela é mais dominante, tem uma pessoa que ela toma decisões mais rápidas, tem pessoas que tomam decisões mais lentas, tem pessoas mais emocionais, pessoas mais racionais. E isso a gente falando só de perfil, mas fora a bagagem que cada uma tem, então as experiências que cada um viveu, o trauma que cada um passou, os problemas que cada um tem no dia a dia. Então, numa semana a pessoa pode estar tendo um problema com o marido, mulher, pode estar tendo um problema financeiro, pode estar tendo um problema de saúde. E aí, nessa semana, ela está mais difícil. E só que você tem ali o resultado para entregar, tem equipe para conduzir, tem as coisas da empresa para poder fazer da conta. Como que você faz para conduzir isso muito bem? Então, vamos bater um papo para falar um pouquinho da importância disso. E é um desafio para o líder, né? E principalmente, acho que assim, dá para piorar o que eu falei. Imagina as novas gerações vindo agora. Porque, cara, na época do meu pai, do meu avô, ficar numa empresa, assim, pra você ser promovido eram 5, 10, 20 anos, pra você conseguir uma promoção, pra você crescer. Você falar que você ia bem na empresa era assim, o sinônimo de você ter ido bem, ter construído uma carreira, é ficar 20 anos numa empresa, 30, 40 anos numa empresa. Agora já não é mais assim, né? Um ano o cara ficar numa empresa, ele acha que ele já está há muito tempo. Imagina agora as novas gerações ainda, né? Essa molecada agora de 14, 15 anos, a geração TikTok, inteligência artificial. Imagina essa galera daqui 5 anos. Para o líder que hoje já tem 30, 35 anos, né, de idade, já lidera há um tempo. Como é que vai fazer para liderar essa galera? Né? Porque as necessidades deles são diferentes. A forma de conduzir, o que ele acha importante, o que é reconhecimento, é diferente de lidar. E aí se torna mais difícil. Como é que vai fazer? Vai mandar todo mundo embora? Eu não acho que esse seja o caminho. O líder que é bom tem que lidar com isso. Tem que saber lidar com as novas gerações, com as dificuldades e com as pessoas difíceis, e que nem sempre ser difícil é sinônimo de ser uma pessoa ruim, ser um liderado ruim. Vai muito de como o líder conduz isso, do quanto ele entende das pessoas e quanto que ele tem habilidade para lidar com isso. Então, vamos conversar um pouco mais. O que é o problema, né, quando o líder não sabe lidar com isso? Porque se uma pessoa é difícil, normalmente o líder fala que a pessoa é difícil quando ele fica mais irritado, ele fica mais chateado, a pessoa tira ele do sério, sabe? Você tem aquela pessoa que sabe te tirar do sério? Pode ser que seja uma pessoa próxima, como uma esposa, um namorado, pai, mãe, avó, irmão, mas sempre tem alguém que parece que tem um manual de instrução o seu manual de como te irritar do sério, a hora, o que falar, a forma de falar, o jeito de conduzir, mas ela sabe exatamente como te deixar irritado, te deixar puto, te tirar do sério. Tem algumas pessoas que são assim. E qual é o problema? O problema é que quando essas pessoas conseguem te tirar do sério, você sai da sua razão. E você, como líder, não pode fazer isso. Se você está na equipe e alguém da equipe consegue te tirar do sério, a ponto de você perder a razão, perder o controle, você, cara, você está enrolado, né? Porque liderar não tem a ver com isso. Você tem que saber lidar com os problemas ali.
Então, se você tem alguém na equipe que consegue te tirar do sério e você não sabe lidar com isso, é um problemão. Você tem que aprender a conduzir isso da melhor maneira, porque quando você tá puto, quando você tá irritado, você erra. Você toma decisão precipitada, você fala o que não deveria falar. Já passou por uma discussão que você falou que não deveria? Depois, para consertar é difícil, né? Só que às vezes é em casa, mas quando é no trabalho é mais difícil, porque, né, cara, você não tem tantas vezes tanta intimidade, a pessoa não vai te entender. Quando é em casa, você tem que lidar com aquela pessoa, você vai sentar, uma hora vai resolver, mas no trabalho às vezes não dá certo. Às vezes essa pessoa vai levar para outra pessoa ali da equipe, para as outras pessoas e vai falar mal de você. E tem até aquela frase, né, que, cara, uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra dita, você não volta atrás. Então, se você fica irritado com alguém ali da sua equipe, você fala o que não deveria, você toma uma decisão precipitada, para voltar atrás e corrigir é muito difícil. Se você manda embora uma pessoa que você não deveria mandar, tem um impacto, né? Muito líder resolve essas situações de pessoas difíceis ou um problema de relacionamento mandando embora. Só que tem vários impactos. Acho que dá para falar rápido 3. Primeiro, para a pessoa. Se você manda uma pessoa embora que você não deveria mandar e ela sente isso, ela sai com esse sentimento de estar injustiçada, você pode, cara, estragar talvez a carreira dessa pessoa. Baixar muito o nível de autoconfiança dela, você cria vários problemas, talvez emocionais, nessa pessoa que você está mandando embora, né? A pessoa vai ter que se recolocar no mercado, enfim, vários problemas pessoais para a pessoa direta que você mandou embora. 2, você pode criar um problema com a equipe. Então, cara, o time percebe que você mandou alguém dali embora, porque essa era uma pessoa questionadora, era uma pessoa difícil, e você mandou embora e fica a sensação de que foi injusto, você pode criar um medo na equipe de, cara, e agora? Quem será o próximo? E aí, se você lidera pelo medo, as pessoas talvez fiquem com medo de dar sua opinião, de contribuir mais, de questionar. E se você tem uma equipe que tem medo de dar sua opinião, medo de se expor, medo de questionar, cara, você está cortando a criatividade de todo mundo. Você vai depender só da sua inteligência e não da inteligência da equipe. E aí é problema, assim, você não consegue ir muito longe desse jeito como líder, né? O que eu falo aqui todo dia, nos vídeos, nas lives, tem a ver com você saber tirar o potencial das pessoas, fazer com que as pessoas cresçam, fazer com que as pessoas evoluam, fazer com que as pessoas, cara, transformem e avancem nas suas carreiras e nas suas vidas. E se você lidera pelo medo, vai contra tudo isso. Então, não acho que seja um caminho. E, além de você, cara, causar impacto na pessoa, na equipe que fica, isso vai te dar problema como líder, é caro. É muito caro você errar numa contratação. Você gasta muita grana. Se você manda uma pessoa embora, além de todos os encargos trabalhistas ali, de mandar a pessoa embora, você vai contratar uma outra, tem o tempo do recrutador, tem o seu tempo de entrevista, e aí tem o onboarding, tem treinamento que, cara, demora um tempo até você ter a pessoa ali com resultado estável. Então, cara, é muito custoso para a empresa. Sendo você dono da empresa ou não, você como líder é responsável por isso. Então, você tem que colocar na balança isso de, pô, será que vale a pena qualquer probleminha eu sair mandando as pessoas embora, mandar embora, demitir? Não acho que esse seja o caminho. Então, é um problema. E aí, como é que você faz, então? Como é que você, cara, lidera as pessoas? Como é que você conduz as pessoas difíceis? Como é que você lidera isso sem criar um ressentimento na pessoa? Como é que você dá feedback sem fazer com que a pessoa crie uma barreira entre você e ela e a equipe? Para começar, acho que é importante, como é que eu lido com isso? Eu encaro as coisas na minha vida e quando eu estou liderando e pessoas difíceis, uma palavrinha que pode ser um valor ou uma forma de encarar as coisas, uma crença que se chama autorresponsabilidade. Acho que isso vale, líder tem que ter autorresponsabilidade. O que é isso? Autorresponsabilidade, como eu falei, é a crença, um valor que tem a ver com você assumir a responsabilidade das coisas que te acontecem, sendo elas boas ou não. Ou talvez até nem sendo sua culpa. Aconteceu algo com você, bom ou ruim, e você encara aquilo como a sua responsabilidade. A autorresponsabilidade tem a ver com você bater no peito e quando as coisas acontecem, você fala, cara, eu resolvo. Beleza, eu vou atrás, eu vou aprender, eu vou resolver, eu vou dar um jeito nisso aqui. Então, líder para mim tem que ter autorresponsabilidade. Quando eu vejo, cara, alguém que quer se tornar um líder, mas não tem autorresponsabilidade, acho muito difícil a pessoa chegar lá ou se manter. E um líder que já está lá, se ele não tem autorresponsabilidade, na minha opinião, é questão de tempo até ele errar,
até ele perder a conexão com as pessoas, até o resultado não vir, e enfim, vai ser caos. O líder que não tem autorresponsabilidade, na minha opinião, não vai muito longe. Por que é importante o líder ter autorresponsabilidade? Porque ele encara o problema como dele. É responsabilidade do líder ter uma boa relação com as pessoas. É resolver esse problema e colocar as diferenças de lado e liderar as pessoas difíceis. É responsabilidade do líder. Por isso é importante a autorresponsabilidade. Então, e uma outra coisa, assim, que eu ia falar da autorresponsabilidade, né? Na minha opinião, tudo que te irrita te domina. Então, se você tem uma pessoa difícil no seu time, que tá te irritando, tá te tirando do sério, ou talvez, assim, dá pra gente trazer para outros ambientes, né? Pra mim, liderança é uma atitude, não é só um cargo de gestão, um cargo de chefia. No nosso caso aqui eu tô falando mais sobre isso, sobre a parte empresarial, sobre você estar liderando uma equipe, mas liderança é uma atitude. Então, você pode levar isso para o seu ambiente social, família. Se tem alguém que consegue te tirar do sério o tempo inteiro, cara, essa pessoa te domina. Ela alugou um apartamento aí na sua cabeça. Ela sabe exatamente o que fazer para te tirar do sério, a forma de fazer, as palavras que usa. E se você deixa, quer dizer que ela tem controle sobre você. Então, ela tá te dominando. Então é importante você saber lidar com isso. Como é que você faz? Como é que você resolve? O que você tem que fazer? Vamos definir primeiro, por mais que eu tenha falado lá no início, o que são pessoas difíceis, né? O que normalmente os líderes falam que são pessoas difíceis ali que ele tem que lidar. Normalmente as pessoas que são tidas ali como difíceis são as pessoas, as reclamonas, as fofoqueiras, as resistentes, as questionadoras, né? Muito líder tem pavor de, quando tá numa reunião ou tá exposto ali na frente do time, as pessoas questionarem ele. Ele dá uma decisão e a pessoa questionar, perguntar o porquê daquilo ali. Ou então ele falar para fazer algo e as pessoas resistirem àquilo ali. Falar que, terem uma resistência para executar o que ele está pedindo. E aí o líder denomina essa pessoa uma pessoa difícil de se lidar. Normalmente no ambiente corporativo, ali, liderado, normalmente é isso. E como é que você faz para lidar com elas? Como é que você faz nessas situações que as pessoas te questionam, nessas situações que te colocam contra a parede? Como que você faz para lidar com elas? Eu vejo duas situações aqui para falar das principais, duas habilidades principais que o líder tem que ter. Lógico que tem mais, cada caso é um caso, tem muita coisa para debater sobre esse tema, mas duas coisas que o líder tem que ter. E vai ajudar não só nesse caso de lidar com pessoas difíceis, mas na condução das pessoas de forma geral. A primeira, o líder tem que ter inteligência emocional. O que é ter inteligência emocional? É você lidar com a razão. Porque se a pessoa te coloca contra a parede, te faz uma pergunta, é resistente em algum momento, e você se irrita, você está saindo da razão. Então a inteligência emocional tem a ver com você saber se controlar. É você agir com a razão. Né? A gente tem meio que dois cérebros. Tem uma parte, né, só para explicar aqui, né, de forma didática. A gente não tem dois cérebros, mas tem a parte límbica e tem a parte mais racional. A racional diz que você tem que ir na academia. Você sabe que você tem que ir na academia todo dia, fazer atividade física. Seu cérebro e você sabem que você tem que se alimentar direito, sabe que você tem que estudar. Quando na época de prova em faculdade ou em escola, que você tinha que estudar antes da prova para não ficar naquele sufoco lá, mas por que você não faz? Porque a gente tem a parte límbica, a parte emocional, que faz a gente procrastinar e etc. O cérebro está o tempo inteiro tentando fazer a gente não gastar energia, fazendo a gente ficar na zona de conforto. E aí é um equilíbrio o tempo inteiro entre razão e emoção ali. Enfim, um líder tem que ter inteligência emocional para lidar com esses problemas. Não dá para liderar uma equipe sem ter uma inteligência emocional bem desenvolvida. Então, você tem que, primeiro, tentar entender os gatilhos ali, né? O que te faz ficar fora de série? A primeira coisa, se tem alguém na sua equipe ou alguém na sua vida que te faz ficar irritado, a primeira coisa é tentar entender os gatilhos. O que essa pessoa faz para me deixar puto, me deixar irritado, me fazer tomar a decisão que eu não queria tomar, me fazer dar um feedback duro na frente das pessoas ou para ele que eu não deveria dar naquele momento, que eu me arrependo depois. Primeira coisa é você tentar identificar os padrões que te fazem agir dessa maneira, que te fazem ficar irritado, que te fazem sair da sua razão.
primeira coisa é você entender o que te faz. Porque se você age de forma inconsciente, você só age, né? Só deixa a emoção vir, você age, e isso é um grande problema. É um grande problema. Primeira coisa é você identificar. Depois que você identifica, você vai criar maneiras para poder isso não acontecer mais. Você vai, né, criar alguma estratégia. Porque você já sabe que toda vez que o cara te questiona, toda vez que o cara te pergunta, toda vez que acontece algo, você fica puto, você já sabe. Pô, então quando acontecer isso, eu vou tentar fazer uma pergunta, eu vou tentar respirar, eu vou tentar devolver a conversa e falar de um outro tema, eu vou pedir pra gente conversar disso no outro momento, que seja. Você vai definir a sua estratégia para não entrar nesse momento. Porque se você tá irritado, cara, não conversa, porque você vai arrumar problema. Com seu liderado, com seu chefe, com a sua esposa, com seu marido, com quem quer que seja. Você tá irritado? Pede um tempo, dá um jeito de sair daquela conversa, porque senão vai ser pior. Você vai falar o que você não queria falar e aí depois para consertar, cara, dá muito mais trabalho. Então não discuta nada, não debata, não faça isso quando você está irritado. Ó, meu esposo me tira do sério, né? Não sei se você estava desde o início, foi quando eu falei, cara, a gente sempre tem alguém que sabe exatamente o que fazer para tirar a gente do sério. Às vezes é o esposo, como você falou, às vezes é a mulher, às vezes é um filho, às vezes é a mãe, a avó, um tio, mas tem alguém que saiu na sua vida que parece que foi escolhida para poder, e ela ganhou um manual de instrução para te tirar do sério e te deixar irritado. Ela sabe exatamente o que fazer para isso. E é justamente a pessoa que você tem que treinar. Se você aprende a lidar com essa pessoa, fica mais fácil você lidar com as outras. Então, e aí, quando ela te tirar do sério, que forma que você tem que agir para poder manter a calma? Então, voltando para o que a gente estava falando da liderança, é super importante que um líder saiba fazer isso. Então, eu disse que eu ia falar duas coisas que você precisa dominar para lidar com as pessoas e nesses momentos difíceis e com as pessoas difíceis. A primeira é você ter inteligência emocional, né? Foi isso que eu falei. Você saber dominar suas emoções, controlar suas emoções. A segunda, e que é super importante para um líder, é saber fazer perguntas. Porque lembra que eu falei que às vezes tem as pessoas questionadoras, as pessoas resistentes? Líderes às vezes têm muito medo de quando está numa reunião as pessoas questionarem ele, né? Você está ali dando uma instrução, dando uma orientação, tendo uma conversa difícil, passando algum direcionamento difícil, e o líder tem muito medo dos caras fazerem isso, porque a pressão fica em você, né? O cara não quer errar na frente da equipe inteira. Eu entendo isso. Cara, você tá na frente das pessoas. Você é um líder novo, por exemplo. Você acabou de assumir uma equipe. E, cara, você não quer ficar constrangido na frente das pessoas. Você não quer errar, né? Eu entendo isso. Então, você... as pessoas te questionam, você não quer passar por essa situação. E por que fazer perguntas é importante? A arte de fazer perguntas é a arte de você transferir pressão. Quando alguém te faz uma pergunta, a pressão está em você. E o que a gente é programado para fazer? A gente não é ensinado desde novo, assim, a maior parte das pessoas não é ensinada a fazer perguntas. A gente é ensinado a responder as perguntas, né? Na escola, né? Professora perguntando, a gente sabendo decorar para poder responder e não devolver a pergunta. Né? Quando a criança, alguma pessoa, ela é aquela pessoa que pergunta o tempo inteiro, chama ela de afrontosa, de questionadora, e por isso chamada de pessoa resistente. Mas você tem que saber devolver a pergunta. Então, uma saída para esses momentos que as pessoas te perguntam é você devolver a pergunta. Então, alguém te perguntou ali sobre o que você acabou de falar, dar uma instrução. Ao invés de você ficar com aquela pressão de, cara, o que eu respondo? Ou então, será que essa pessoa está falando isso para poder me colocar numa situação difícil na frente das pessoas? Você devolve. Cara, interessante. Me fala um pouco mais sobre isso, sobre o que você está querendo dizer. Talvez eu não tenha entendido muito bem, mas tenta se aprofundar mais. Me fala mais. E eu já fiz isso várias vezes, em vários momentos a pessoa perguntou por perguntar. Nesse momento você entende se essa pessoa está a fim de contribuir ou não. Nesse momento você entende se essa pessoa tem maturidade para conversar ou não. Então, se a pessoa te faz uma pergunta difícil, constrangedora, uma situação difícil de você lidar, devolve a pergunta. Cara, interessante, me fala um pouco mais. Ou, não sei se eu entendi muito bem seu ponto. Você pode se aprofundar um pouco mais no que você falou? Ou você pega, depende muito do caso, né, mas pergunta algo em cima daquilo que ele falou. Nesse momento a pressão saiu de você e acontecem duas coisas. Você tem mais tempo para pensar na pergunta. E dois, você consegue se aprofundar e entender o que essa pessoa queria dizer. Então, são duas habilidades fundamentais que o líder tem que saber para lidar com essas pessoas difíceis, né? Ter inteligência emocional, que é um tema muito amplo que, cara,
dá pra gente falar muito, então falei de forma breve. E 2, a arte de fazer perguntas. A arte de fazer perguntas não vale só nesses momentos que você está numa situação difícil, que você tem um liderado ali difícil de conversar e de conduzir. Mas vale para os feedbacks, vale para as reuniões, vale para as conversas individuais. Né? Você está com a pessoa ali, você quer entender mais dela, você quer entender da maturidade dela. Ao invés de chegar dando feedback, dizendo o que ela tem que fazer, faz pergunta. A hora que você faz pergunta, você consegue extrair muito sobre o pensamento da pessoa, sobre a opinião dela das coisas, sobre o nível de maturidade, sobre o quanto que ela entende de determinado assunto, sobre como ela te vê, enfim, dá para entrar em muito tema aqui. Ó, o José, trocar de marido é a solução? Não, acho que não. Acho que todo relacionamento é difícil, né? Acho que os relacionamentos evoluem a gente. Na medida que você vai ficando mais tempo com as pessoas, cara, vai dando mais trabalho, vai sendo mais difícil. Tem as pessoas que parecem mais com você, outras não. Tem os liderados mais difíceis do que os outros, mas trocar por ser uma pessoa difícil, acho que não necessariamente, cada caso é um caso, mas não necessariamente é a solução. Eu acho que às vezes as pessoas difíceis aparecem na nossa vida justamente para treinar a gente. Se não for seu marido, vai ser um liderado, vai ser sua avó, alguém vai aparecer, mas sempre tem alguém que tira a gente do sério. Eu acho que essas pessoas aparecem justamente para treinar a gente, testar a gente e evoluir a gente. Então, ao invés de você encarar um liderado, estou tentando focar mais aqui, né, em liderança, gestão de pessoas, carreira, mas ao invés de você encarar um liderado como uma pessoa difícil e você querer mandá-lo embora e você encarar como algo ruim, eu encararia como uma oportunidade. Toda vez que você tiver uma pessoa mais difícil de se lidar, lembra do que eu falei, que difícil é tudo aquilo que a gente não domina. Então, por exemplo, tentando trazer para um outro ambiente, uma outra situação aqui. Eu estou correndo, né? Aprendendo a correr. Aprendendo a corrida de rua mesmo. E eu já pratiquei muito esporte, mas corrida nunca foi um deles. E está sendo difícil para mim. O máximo que eu corri semana passada foram 8 km. Num ritmo bom e tal, mas meu objetivo é bater 21. Eu tenho 2 meses para isso. E está sendo difícil. E eu vou fazer o quê? Tem 2 opções. Eu posso sentar e chorar e, nossa, não estou conseguindo alcançar a minha meta ainda, ou treinar, ou aprender a fazer o negócio. Inclusive, o esporte é uma excelente maneira de você treinar a sua mentalidade a fazer algo difícil, a ir além, treinar a disciplina. Então, é a mesma coisa de lidar com pessoas difíceis. Se você encara isso como difícil, quer dizer que você não domina isso ainda. Se você encara conduzir uma reunião, se você encara situações do dia a dia da liderança como difícil, é algo que você ainda não domina. Então, toda vez que tiver ali alguma situação que você tá, nossa, isso aqui é muito difícil, não estou sabendo fazer. Tem uma pessoa que me tira do sério. Eu não estou conseguindo gerar conexão com as pessoas. Eu não estou conseguindo fazer com que as pessoas façam aquilo que eu estou pedindo para ela. Está tendo resistência. Se eu não estou sabendo dar feedback, a pessoa não está ouvindo meu feedback. Tudo isso que você está achando que é difícil é porque você ainda não domina. É assim que eu encaro as coisas. Foi aquilo que eu falei lá no início, quando eu comecei a conversa, sobre ter autorresponsabilidade. Então, ao invés de encarar isso como algo ruim, encara como uma oportunidade. Se você vira essa chave e você pensa assim, cara, você evolui, você cresce, você se desenvolve. Porque você está o tempo inteiro com o radar ligado e, cara, o que eu tenho que aprender? Se lidar com pessoas é algo difícil, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender a lidar com elas. Eu vou primeiro estudar, eu vou ouvir podcast, eu vou participar de live igual tá participando, eu vou ler livro, eu vou interagir com as pessoas, eu vou fazer um treinamento, eu vou aprender a fazer esse negócio. E aí, cada hora vai ser uma dificuldade diferente, né? E isso nunca para, sempre continua. A dificuldade que você tem hoje, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, vai ser outra diferente. Falei lá no início sobre as novas gerações. Cara, as gerações vão vindo, as necessidades, as dificuldades, o dia a dia, a realidade de cada uma é diferente, né? A geração agora é TikTok, que é tudo para ontem, e a inteligência artificial que está chegando, que mudando muita coisa, e aí um líder que é bom precisa saber se adaptar a tudo isso. Então, dificuldade nunca para. Você precisa se adaptar ou você vai ficar obsoleto. Um líder que quer sempre fazer as coisas do mesmo jeito, porque ele aprendeu que é assim, que ele acha que é assim, que ele vai mandar assim, uma hora é ele que vai ser substituído, porque vai vir outro cara mais novo, mais preparado, que está atento às novidades, que não para de se atualizar e vai colocar esse cara no bolso. Então, você como líder não pode parar de aprender, não pode parar de se especializar, não pode parar de enxergar as oportunidades ali como forma de se desenvolver. Então, acho que é isso. Acho que eu
tentei dar uma resumida num papo rápido aqui sobre a importância de lidar com pessoas, como que você lida com pessoas difíceis. Então lembra da inteligência emocional, lembra de fazer perguntas. Isso não é só sobre lidar com pessoas difíceis, é sobre você encarar os problemas. Lembra da autorresponsabilidade. Lembra que, o José de novo, comunicação é essencial, se colocar no lugar para entender e resolver a situação, com certeza. É a tal da empatia. Liderar com empatia. Você conseguir se colocar no lugar das pessoas e enxergar o problema com o olhar delas, né? Porque foi como eu falei lá no início. Às vezes a pessoa tá difícil, tá resistente, tá complicada, mas às vezes ela perdeu um parente, perdeu um familiar querido para ela. E aí, cara, ela tem que trabalhar. E aí, como é que tá o emocional dessa pessoa? Ou ela tá com... Alguém falou no início, né? Cara, meu esposo me tira do sério. A pessoa tá com problema no relacionamento e vai trabalhar. E aí, tem ainda o cara que fala, tem que separar as coisas, trabalho de vida pessoal. Não dá. Como é que você tá mal em casa e você chega feliz pro trabalho? Lógico que você vai separar um pouco ali, você não vai ficar falando daquele tema, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de ter responsabilidade. Mas falar que você tá no máximo do seu emocional, que você tá em perfeito estado, que você tá bem, impossível. Se você tá com um problema grave em casa, você não vai chegar no trabalho e dar o seu máximo da mesma maneira. E o contrário também, você tá cheio de problema no trabalho, você não tá batendo meta, você tá com problema de relacionamento, você tá cheio de coisa pra fazer. Você vai chegar em casa também com o emocional mais abalado e também com menos vontade de fazer as coisas. Então eu não acho que você consegue separar quem você é. Você é quem você é. E você acaba levando os seus problemas e as coisas boas onde quer que você vá. Por isso a importância de trabalhar a inteligência emocional, de fazer atividade física, de cuidar de você e enfim, de trabalhar sua mentalidade. Então acho que é isso. Cara, deu uma resumida. Acho que 3 coisas, né? Deixa o comentário, participa, pergunta, que eu vou respondendo depois o que faz sentido. Deixa aí seu comentário. Me segue quem não segue ainda, então você entrou aqui, você ainda não me acompanha. Eu tô todo dia postando conteúdo sobre isso aqui, falando sobre liderança, me manda feedback que vai ajudar nas próximas lives, nos próximos conteúdos. Então o seu feedback é importante. E compartilhe essa live para uma pessoa que você acha que é importante, pessoa que tem que aprender sobre liderança, sobre lidar com pessoas difíceis, para ela também aprender um pouquinho, para ela poder interagir também. Então acho que é isso. Hoje é segunda-feira, uma excelente semana para você que assistiu até aqui. Que você consiga bater suas metas, que você consiga evoluir, que você consiga lidar com as pessoas difíceis aí que você tem na sua vida. E é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.